Salmo 2. Inclusive vamos aprender, né? Colocar para os irmãos ouvirem aqui a melodia do Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse salmo que nós cantamos já muitas vezes no culto solene, com a melodia de Genebra, não é? É um salmo político, digamos assim. É um salmo de triunfo, onde Deus está, por meio de Davi, falando a todos os líderes da terra e aos povos, todos aqueles que se levantam contra o Senhor. Então, basicamente, o que nós temos nesse salmo aqui é um cenário onde Deus ele está falando e os povos estão rejeitando aquilo que Deus está falando, e não somente isso, os povos querem se libertar das amarras, não é, do Senhor. A ideia aqui que é dita é que os gentios eles se reúnem em conselho, eles tramam contra o Senhor e contra o seu ungido, e o que eles tramam é vamos romper as suas cadeias. Eles tratam, por exemplo, Deus e sua lei e sua palavra como se fosse algemas nesse sentido, uma prisão. E o desejo mais sincero dos gentios, no caso das nações, é romper com isso, é rejeitar os princípios de Deus. E então, o Senhor Deus, quando contempla o homem indo contra ele, o Senhor do céu ri do homem. Esse riso de Deus é de fato o Senhor zombando da tolice dos homens. Porque os homens, eles agem como se não houvesse Deus, eles imaginam que eles vão prevalecer. Então Deus olha para esses homens e ele dá risada. Nossa, tipo, quem são eles? Eu os criei, mas eles acham que podem contra mim. E então ele vai dar a ênfase toda em Cristo Jesus, mostrando que ele é ungido do Senhor, e ele fala para Cristo de maneira profética. Aqui Cristo não tinha nascido ainda de uma mulher, não é? Então, ele não tinha assumido a natureza humana nesse sentido, mas ele já está falando de maneira profética aqui a Cristo. Pede-me e eu te darei todas as nações da terra por tua possessão. Tudo será teu. Ou seja, Cristo é aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra e vem para julgar, tudo é dele. Já está sendo dito isso aqui. E não somente isso, mas o Senhor vai e ele exorta, ele faz ameaças ao mundo e ele exorta o mundo dizendo: se arrependam, não é? Os governantes da terra e os juízes sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Ou seja, eu estou enviando meu filho e todo aquele que não se refugiar nele não é bem-aventurado e será perdido. Então, o Salmo 2 é um convite realmente às nações, às lideranças, às governanças do mundo para se arrependerem e reconhecerem que o reino pertence a Cristo somente. Ele não repartiu isso com ninguém. Ele tem todo o poder e toda a glória. Vamos então, meus irmãos, partir para o nosso estudo de hoje. Já lemos o Salmo de número 2 e o nosso estudo hoje ainda continuará naquele tema relacionado à política, né? Os irmãos já perceberam que eu estou já há 3 quarta-feiras falando sobre o cristão e a política. Então já abordei a política de maneira geral e já abordei em 2 aulas o aborto. Na primeira, sobre o aborto, falamos sobre o aborto e como o cristão deve encarar o aborto, e na segunda foi quando nós podemos ler a refutação do reverendo Ageu Magalhães, não é? A refutação ao pastor Fêmea, a mulher lá que escreveu tentando defender o aborto. Hoje vamos concluir essa parte. Eu quero trazer para os irmãos um estudo que tem a ver justamente sobre algumas questões políticas que são importantes demais e que tem a ver justamente com o nosso posicionamento enquanto cristãos.
Eu estou dizendo isso porque geralmente as pessoas entendem que cristãos, e ainda mais pastores, líderes cristãos, eles devem se omitir, eles devem se calar quando o assunto tem a ver com política, especificamente partidária. Isso é um erro. As pessoas gostam de tratar como se fosse assim: ora, meu amigo, Deus é na igreja, fora do contexto da igreja é o Estado, é a sociedade, é a filosofia. Não. Como cristãos, nós confessamos que Deus é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas. E, portanto, nós como cristãos não podemos nos alienar, nos afastar de entendermos o que está acontecendo em nosso contexto. Justamente porque muitas vezes, por não entendermos princípios no meio político que são contra a nossa fé, acabamos muitas vezes, meus irmãos, apoiando, votando, agindo nesse sentido com a nossa cidadania, mas não de uma maneira coerente. Há muitos cristãos que acabam se posicionando de uma maneira que não é bíblica. Há muitos que acabam votando, por exemplo, em candidatos ou partidos que têm uma agenda completamente anticristã e nem percebem isso. Então é importante nós vamos entender alguns princípios aqui. Então, como cristãos, não podemos viver então alienados do mundo. Quando aprendemos na Bíblia que não somos do mundo, não devemos entender que isso significa que nós não estamos aqui. Não, nós estamos aqui e como qualquer pessoa nós vivemos, pagamos impostos, sofremos. Quando governos se levantam que são anticristãos, todos sofrem. Não é somente aqueles que não são cristãos que sofrem as mazelas e nós somos poupados. Não, todos sofrem. Se de repente em nosso país se levanta um tipo de governo absolutamente, por exemplo, comunista, toda a população, os que votaram, os que apoiaram e os que não apoiaram, todos sofrerão juntos. Por isso então essa questão ela é importante para nós. Sendo assim, não é correto estarmos aqui e não procurarmos interação com o mundo. E por quê, meus irmãos? Porque o mundo é de Deus. Essa é a nossa base, o mundo é de Deus. Nós sabemos que os sistemas jazem no maligno, como João fala na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno, mas o mundo é de Deus. O homem vive nessa rebeldia contra o Senhor, como lemos no Salmo 2. Mas o mundo ainda continua sendo de Deus e assim será para todo sempre. Por conta disso, meus irmãos, devemos compreender que o nosso posicionamento neste mundo, em termos de testemunho como cristãos e também opiniões, refletem diretamente a nossa ligação com Deus e a nossa fé. Eu defendo algo que alguns acham estranho. Acham estranho porque dizem bem assim: ora, o que é que tem a ver a fé com política? E eles falam isso porque existe o pensamento de que não se deve misturar igreja com Estado. Igreja e Estado estão separados, estão em esferas de atuação diferentes. O Estado cuida das coisas próprias do Estado e a igreja das da igreja. Só que isso não significa dizer que nós, enquanto cristãos, temos que nos ver assim, separados da opinião pública. Porque se for desse jeito, nós deixaremos o mundo decidir as nossas vidas. Leis que são aprovadas, projetos contra a família, como nós estamos aprendendo sobre o aborto, projetos a favor do aborto. Se o cristão se isenta, se ele foge de sua responsabilidade de dar testemunho e de falar contra essas coisas e até manifestar essa opinião com voto, por exemplo, em alguém que seja contra o aborto, então esse cristão está pecando, não é? Porque a omissão também é pecado. Isso é muito óbvio, na verdade. Como posso eu, ser um cristão, ver o mal acontecendo, tendo poder eu para agir e intervir e impedir aquele mal não fazer nada? Quando não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. Quando eu não tenho poder, força para agir, tudo bem, eu não vou ser culpado daquilo. Mas se eu tenho condições de fazer, se eu não fizer, estarei pecando. Isso é muito importante então também. Por isso, nossas ações é assim que devemos entender como cristãos. Todas elas, nossas ações neste mundo, elas não são ações separadas de nossa fé. Toda a ação do mundo, de cada ser humano, são ações religiosas no fim. Tá? Por exemplo, quando trabalhamos, estudamos ou nos relacionamos, o que fazemos com nossas convicções? Guardamos no bolso? Eu só sou crente na igreja? Eu só sou cristão na hora do culto? Eu só tenho fé aqui? Não. Nós somos chamados para uma vida de fé e, portanto, tudo que eu faço lá fora, eu faço também baseado na fé que eu recebi do Senhor. Baseado nessa maneira de enxergar a vida de acordo com a palavra de Deus.
Então, minha fé não é colocada no bolso quando eu vou para a escola, para a faculdade, e olha que o mundo tenta muito contra isso. A ideia, por exemplo, do Estado, para os irmãos entenderem, é fazer com que as pessoas engulam essa mentira, essa falácia, de que o cristão, bem como qualquer outro que seja visto como religioso, ele deve guardar a sua religião no bolso, na sua carteira, na sua mochila, quando estiver em um ambiente de faculdade, de escola, e lá ele cala a sua fé e aceita aquilo que o mundo diz. Isso está errado. Por conta disso, muitos cristãos têm, infelizmente, se omitido em faculdades e em escolas também. Eles têm medo de represálias, de perseguição. Se for para ter medo dessas bobagens, sinceramente, né, nossos antepassados, nossos pais na fé, eles não tinham medo, ainda que a espada estivesse no pescoço deles. Ainda sendo levados para coliseus, não é? E serem mortos por feras, por gladiadores. E o cristão moderno parece que tem medo de opinião contrária. Nós temos que pensar bem sobre isso. A pergunta é então, meus irmãos, entendendo que tudo que nós fazemos está baseado em nossas convicções pessoais, está baseado também em nossa própria fé, naquilo que recebemos do Senhor, não é? Como devemos nos posicionar diante de um cenário político eleitoral? Olha que assunto até pesado, que muitos não querem abordar, por exemplo. Como devemos nos posicionar? Isso importa? Há alguns que entendem que no dia da eleição a sua fé não conta. Então eu posso adorar a Deus no domingo, não é? Então domingo, hoje, eu adoro a Deus. Eu louvo ao Senhor como o Rei, o Todo-Poderoso. Eu ouço os seus mandamentos. No próximo domingo é a eleição. Lá, o meu voto vai para alguém que odeia a Deus e luta contra tudo aquilo que é de Deus. Faz sentido? Eu dizer que amo a Deus como cristão, mas apoiar quem está lutando socialmente, politicamente contra os princípios de Deus? Não faz sentido, não é? Então, a minha fé está comigo quando eu estou no dia da urna, no dia das eleições, e lá na urna tem lá os números, e eu digito aqueles números, aparece a foto do meu candidato, e então eu aperto confirma. Naquele dia, a minha fé está comigo presente também. Se eu for contrário ao que a Bíblia me ensina, eu estarei sendo incoerente e rebelde contra o Senhor. Por isso, a pergunta é: em quem estamos votando? No que estamos votando? E com o que estamos concordando quando escolhemos um candidato? Só existem, então, dois tipos de voto em nosso contexto, não é, brasileiro. O voto que é a favor da revolução e o voto que é a favor dos princípios da lei de Deus. No fim, é sobre isso disso que se trata. Tentam criar vários detalhes aí que são um monte de bobagem, é uma cortina de fumaça para desviar as pessoas do foco. Porque o foco central é esse, o que está acontecendo é isso. Nos apresentam vários partidos e candidatos, né, e personalidades políticas, mas todas têm um mesmo viés ideológico, todas elas querem a mesma coisa, buscam a mesma coisa, não é? E então dizem, escolham, mas que tipo de escolha é essa? Se no fim, o que está valendo aqui é que há votos que são a favor da revolução e há votos que são contrários à revolução. Nós lemos o Salmo 2 e percebemos de cara o que o Senhor diz àqueles que se levantam contra Ele. O que o Senhor diz aos líderes dos povos, aos juízes da terra, que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, contra a sua lei, contra aqueles que querem simplesmente quebrar as leis de Deus e querem acabar. O objetivo deles é realmente tirar todo o princípio cristão que nos rodeia. Nós moramos no Ocidente. Essa é a parte do mundo que chamamos de Ocidente. E o Ocidente ele foi construído por influência cristã. Tudo que tem aqui, da Europa, não é, até aqui, pegando toda a América Latina, também, até chegar no Canadá, por exemplo, todo o Ocidente, ele foi construído a partir de princípios cristãos. Por isso que aqui há liberdade, no que diz respeito de opinião, por exemplo, de praticar certas coisas que não são contra a lei, por exemplo. Por isso que aqui existe essa questão de entender o que é certo e o que é errado, não é? Por isso que as leis do país, nesse sentido, vão dizer que certas coisas, de fato, são um crime. Porque, no fim, essencialmente, são, na verdade, um pecado contra a lei de Deus. É por causa da influência cristã.
E esses povos, esses líderes dos povos, o que eles querem é acabar com isso, é tirar toda essa influência cristã para que o mundo viva uma revolução. Não é? A constituição de todos os 3 poderes de nossa nação, não é, passa pelo voto. Por isso que a questão da eleição ela é tão importante. Tem gente que pensa bem assim: quando eu voto somente naquela pessoa que eu gosto da cara. Não é? Como na década de 90, eu era muito pequeno ainda, mas eu lembro muito bem que um candidato que é alagoano ganhou, foi muito votado pelo povo brasileiro porque ele era bonitinho. Olha como é que o povo vota. Outros preferem votar em Robin Hood, o que supostamente, não é, na verdade é um suposto Robin Hood, né? Ele diz que rouba dos ricos, mentira, né, para dar aos pobres, mentira 2 vezes. Não é? O que acontece? Esses 3 poderes que administram a nação, não é, eles passam pelo voto. O Brasil, não é, ele é dividido em 3 poderes. É assim que nós somos organizados. Nós temos o poder legislativo. Esse poder legislativo, não é composto nos municípios por vereadores, certo? A nível federal, não é, lá em Brasília, composto pelos deputados federais, estaduais e também senadores. O poder executivo ele é composto pelo presidente e o vice-presidente e todos os seus ministros. E o poder judiciário é composto pelos juízes supremos de nosso país. Mas no fim, tudo passa pelo voto. Nós não escolhemos juízes, certo? Mas nós escolhemos pessoas que no fim vão escolher juízes. Esse é o ponto aqui. Então, quando eu exerço o direito de cidadão de votar em alguém que eu prefiro, eu tenho que pensar que eu estou votando em alguém e esse voto não pode ser por causa da cara da pessoa. Não pode ser um voto pela personalidade. Existe uma grande diferença entre como nós votamos, nós brasileiros votamos, e os norte-americanos. Os norte-americanos, eles votam com um propósito diferente dos nossos, com motivações diferentes das nossas. Por exemplo, o norte-americano, ele vota porque ele tem orgulho do ofício. O que o norte-americano faz quando vai às eleições, e lá é democracia de verdade, porque eles podem escolher votar ou não. Aqui você, tecnicamente é obrigatório, né, mas a multa é tão pequena que o pessoal acaba nem indo mesmo. Mas o ponto eles vão, não é, até uma urna para votar, porque eles têm orgulho de ter um presidente. Não importa quem é o presidente, esse não é o ponto central. O fato nós temos um sistema presidencialista, ou seja, há um presidente. E nós temos orgulho, não é, de uma nação que tenha um tipo de governo assim que nos dê liberdade. É por conta disso, é por patriotismo, é pelo ofício. No nosso contexto brasileiro, o brasileiro, ele vota não pelo ofício, ele vota pela personalidade. Então o que as pessoas aqui querem ver é cara. Eu vou votar, por exemplo, quando aconteceu no passado, vou votar no Lula. No passado, muitos votaram no PT, por exemplo, no Lula, e o Lula foi eleito, e o PT, então, subiu ao poder, e as pessoas, se você for observar, por que elas votaram? Elas não votaram porque elas conheciam o projeto de poder. Eles não conheciam um projeto de poder, eles não sabiam de uma agenda, o que ele representava, o que ele representa. Não, eles votaram por causa de um discurso populista, ou seja, de alguém que está ali num palanque dizendo: eu amo o povo, eu quero o povo, eu vou fazer tudo pelo povo. E as pessoas se emocionam com isso, vê esse candidato como se fosse um rei salvador e então votam nele. É um voto completamente inconsciente. Inconsciente. A mesma coisa acontece hoje também. Nós não podemos tirar isso de cena, não. Muitos deram voto ao atual presidente pelos mesmos motivos. Muitos votaram conscientemente, entendendo a agenda, entendendo o que ele representa e conscientemente o fizeram. Mas muitos votaram no atual presidente pelas mesmas razões que no passado votaram, por exemplo, no PT. Ou seja, gostaram do jeito do cara. Porque ele fala um monte de coisa que eu queria falar que está engasgado aqui. Porque ele tem aquele jeitão de tiozão, então eu gosto dele. Ora, se você vai gostar do indivíduo ou não, o problema é seu. Mas a questão do voto não pode ser baseada nisso. Tem que se conhecer o projeto, o propósito, qual é a ideologia, quais são os objetivos, o que aquela pessoa representa, sabe, a longo prazo.
Quais serão as consequências de um voto como esse? Não é uma questão isso não é um circo, irmãos. Não é? Isso não é um circo, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Porque os indivíduos que receberão o nosso voto como cidadãos, eles vão começar a determinar o que vai ser em nossas vidas. Eles vão escolher o preço das coisas. Eles vão pegar o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso, tá? O dinheiro é nosso. São nossos impostos que o sustentam. Eles vão direcionar todo esse dinheiro acumulado, todo esse dinheiro de impostos altíssimos, não é? E vão direcionar para pautas pessoais deles, para concluir projetos de poder. E o povo, infelizmente, muitas vezes não tem noção disso. E muitos cristãos hoje têm votado não pensando nessas coisas. E por isso que no nosso contexto há muitos cristãos, eles dizem, eu sou um cristão, eu amo a Jesus Cristo, eu creio na palavra de Deus, mas eles acabam votando de uma maneira completamente incoerente em candidatos, em partidos, em projetos de poder que são contrários à palavra de Deus. Imagino que eu, como um pastor, que prego a palavra de Deus, que todos os domingos pela manhã leio com os irmãos os 10 mandamentos, que prego sobre os 10 mandamentos, imagino que eu ir até uma urna eleitoral e então escolher um candidato a um partido que aprovam aborto, que aprovam o terrorismo do MST, do MTST e tantos outros supostos grupos, não é? Que existem aí, que chamam, na verdade, meus irmãos, de grupos que fazem ação social. Bela ação social, tomar o que é dos outros, não é? Roubar, na verdade. E isso muitos fazem. Eu não seria um cristão coerente se eu fosse alguém que apoiasse esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Mas alguém poderia perguntar então como é que nós podemos enxergar esse cenário, pastor? Do que se trata essa situação eleitoral nossa, não é? Em nosso país, no caso, o contexto político? O nosso contexto aqui do Ocidente, desde a Revolução Francesa, é dividido em 2 tipos de pensamentos. Não quer dizer que esses 2 grupos grandes, eles concordem em tudo, não é? Há muitas nuances aí, muitos detalhes, mas no geral, há uma divisão clara em nosso país. Uma divisão entre o que os irmãos já ouviram falar de esquerda e direita, são termos que vêm da Revolução Francesa, tá? Ou progressistas e conservadores ou liberais econômicos. O país é dividido assim, em termos de ideologia, de propósito, de projeto de poder, certo? Minha pergunta, então, como cristão, deve ser essa: qual dessas 2 linhas de pensamento, desses 2 grupos, desses 2 lados, é contrário à palavra de Deus e qual é a favor da palavra de Deus? Ou então, pelo menos, respeita os princípios da palavra de Deus? Eu posso adiantar para os irmãos, não é? Que, obviamente, os progressistas, não. Todos aqueles que estão à esquerda, isto é, todos aqueles que são progressistas, eles têm um pensamento revolucionário. Completamente revolucionário. Ou seja, o seu projeto de poder é oposto a Deus. Eles se encaixam perfeitamente na descrição do Salmo 2, quando fala: por que os gentios eles se reúnem em revoluções contra o Senhor e contra o seu ungido? Eles se encaixam perfeitamente nisso aí, porque estão indo contra o Senhor. Mas vamos observar aqui, por exemplo, como eu posso escolher um lado nesse sentido, observando, por exemplo, a palavra de Deus. Por que eu, como cristão, sou um conservador e, portanto, sempre vou exercer meu voto, não é, em partidos ou candidatos que são à direita? Nunca vou posicionar à esquerda, de forma nenhuma. Nunca vou ser progressista nesse sentido. Por quê? Porque, como já falei, os progressistas são contrários à palavra de Deus. Vamos entender isso aqui. Vamos pensar nos 10 mandamentos, de maneira resumida. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Até aí, não é? Nós temos que pensar em algumas limitações, porque há grupos de pessoas, não é, de cristãos que na verdade são mais entusiastas com relação a isso. Quando o Senhor fala, não terás outros deuses diante de mim, isso é uma verdade que pode ser crida e obedecida pelo povo de Deus. Nós cremos que há um só Deus, certo? Não quer dizer que nós somos perfeitos em obedecer isso, ninguém é. Mas nós sabemos disso, nós cremos essa verdade. Não dá para impor isso para a sociedade hoje. Se fosse uma monarquia, tudo bem, né? Uma monarquia parlamentarista, quem sabe, funcionaria melhor. Mas no nosso contexto aqui, não tem como. Nós temos que realmente nos preocupar em que o povo de Deus é quem crê nessa verdade, que há um só Deus e não colocará outro Deus diante dele. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso tem a ver com outras religiões e com modelos, não é, pagãos de culto.
Ora, esse é outro mandamento que cabe ao povo de Deus, à sua igreja. Digamos assim que a sua aplicação seria muito mais eclesiástica, no contexto da comunidade cristã. Porque nós cremos assim, cremos em um só Deus e, portanto, nós não vamos querer fazer ou adorar a Deus de uma maneira não ordenada, contrária à sua palavra. O terceiro mandamento, não é, que é justamente não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um mandamento muito sério. E que, de um lado, alguém vai dizer bem assim, é um outro mandamento que somente o povo de Deus pode obedecer e deve obedecer. Não dá para exigir isso do mundo, da sociedade. Não tem como exigir isso, que haja respeito pelo nome de Deus. Na verdade há, porque a nossa cultura ela é influenciada pelo cristianismo. Se alguém disser bem assim, ora, não dá não para exigir, não é, que exista essa, como posso dizer, esse respeito com o nome de Deus a nível social, a nível do Estado, por exemplo, então isso deveria ser bem melhor pensado, porque, por exemplo, em nosso catecismo, quando aprendemos sobre o que Deus exige no terceiro mandamento, ouça com atenção, dia do Senhor 36. O que se exige, eu até vou pregar sobre isso no domingo à noite. O que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários. E que não participemos, por omissão silenciosa, desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Até aí tudo bem. Eu vou dizer, não, a aplicação realmente ela é de fato espiritual e não dá para exigir isso da sociedade, é claro. Mas vamos para a pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não o impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Já mudou um pouquinho o tom da pergunta. A resposta, certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. De fato, isso aconteceu, está registrado na palavra de Deus. Não é em Levítico, por exemplo, tanto o capítulo 5 como o capítulo 24 registram uma situação como essa, de pessoas que blasfemaram e a ordem do Senhor foi apedreja. Ele não tolera isso. Mas a pergunta ela é importante para nós. Eu estou aqui de olho porque vai que para de gravar, né? Eu vou apertar de novo. A pergunta então é importante para nós porque, de um lado, nós somos chamados a lutar para que o nome do Senhor seja honrado. Ou seja, por mais que eu não tenha condições de aplicar e impor isso à sociedade, eu deveria, como cristão, me esforçar o tanto quanto eu puder. Não é fazer o impossível, não. É o que eu posso fazer. Lembra da questão da omissão? Se eu tenho poder para fazer, eu faço. Se eu não tenho, não tem como fazer nada. Mas o tanto quanto eu puder, impedir com que o nome de Deus seja desonrado. Então, isso é possível, sim, se a cultura ela é influenciada pelos princípios da lei de Deus. Não é uma determinação, um tipo de ditadura, mas se há uma influência maior na cultura, não é, obviamente haverá mais temor, ou mais respeito pelo menos, não fé, não estou falando sobre fé não, mas haverá mais respeito na sociedade pelo nome de Deus. As pessoas, elas serão mais inclinadas nesse sentido a respeitarem, por exemplo, práticas religiosas. Não vão ficar na frente de cristãos zombando de Deus, por exemplo, por respeito a eles, não é porque amam a Deus, entende? Mas porque estão respeitando a prática cristã. Se alguém pensar bem assim, isso é impossível. Ora, em muitos aspectos aqui, eu também realmente não consigo entender que seja possível aplicar os mandamentos da lei de Deus de maneira perfeita na sociedade. Não dá. São pecadores. Se nós, como cristãos, temos dificuldade, sendo nós regenerados pelo Espírito Santo, o que dirá o mundo? Não dá para poder exigir que isso seja cumprido de maneira perfeita. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que é possível, sim, que haja uma melhora cultural. É só os irmãos pensarem. Será... Vamos pensar no nosso país. Aqui a coisa mais comum que tem é o quê? É roubo, né? Tem muito furto, muito tráfico de drogas, tem muita imoralidade, muito desrespeito, muita promiscuidade. Será que em todo o país é assim? Não. Há muitos países do Ocidente que não são assim. Não chegaram a esse nível extremo do Brasil. Há muitos países que as pessoas não têm medo de serem roubadas como nós temos aqui. Todo mundo aqui tem que andar esperto. Não é? Não estranhe quando você vê alguma pessoa na rua andando com sua bolsa, uma mulher principalmente, andando com sua bolsa aqui assim, ó. Bom dia, desse jeito. Por quê? Porque o nosso contexto é assim. Vacilou, meu amigo, perdeu. Mas nem todo país é desse jeito. Então, existem países, também do Ocidente,
que eles têm uma boa cultura na sociedade. Isso é uma coisa positiva. Então temos que lutar sim com testemunho, não é? Primeiro nós cristãos honrando o nome de Deus nas nossas vidas e então sermos uma influência e um testemunho para os que estão de fora, não é? Então é desse jeito. Quarto mandamento: guarda o dia de sábado, ou no caso, para o nosso contexto, o dia do Senhor. Este mandamento também, alguém poder só pode ser cumprido pelos cristãos, não é? Mas pensemos bem. Houve uma aceitação pela construção ou pela influência cristã de que o domingo seria um dia de descanso. Então, o Ocidente, todo mundo sabe que o domingo é dia de descanso. Não quer dizer que as pessoas guardem o dia do Senhor. E hoje, especificamente, a questão comercial para o mundo é muito mais importante do que descansar para Deus, né? Ou pelo menos descansar. Tem gente que prefere trabalhar que nem escravo o tempo todo. É por isso que há tantas empresas que trabalham por escala. Toda essa demanda nós criamos, não é? Porque o mundo quer trabalhar o tempo todo sem parar. Mas é possível sim que haja influência nesse sentido para que isso diminua. Não quer dizer que tem como alterar isso de maneira completa neste mundo. Estamos num mundo caído, não dá para ser tão otimista assim com a sociedade. Então a nossa influência é muito mais pela pregação do Evangelho, pelo testemunho cristão, ou seja, temos que fazer nossa lição de casa para então sermos uma influência para o mundo. Tá? Do contrário, não tem como mudar tantas coisas assim, certo? Agora, os mandamentos que eu vou citar são os da segunda tábua da lei. São mandamentos que são resumidos em amar o teu próximo como a ti mesmo. Os primeiros referem-se muito mais à nossa devoção a Deus. Então aquela primeira tábua, de fato, não dá para poder ficar imaginando que nossa sociedade, né, depravada vai agora temer a Deus. Não vai rolar. Não é? Seria muito otimismo de minha parte pensar assim. Mas quando pensamos na segunda tábua, que tem a ver com a nossa interação social, com o nosso relacionamento com as pessoas, aí sim deveria haver um cuidado maior. Por exemplo, honra pai e mãe, o quinto mandamento. Esse mandamento fala sobre autoridades. Lembrando, como cristãos, nós não somos pró-revolução. Nós rejeitamos a revolução. E a nossa tradição reformada é uma tradição antirrevolucionária. Nós estamos rejeitando a revolução porque o que a revolução é? É rebeldia, é desobediência. O ato revolucionário é o ato de dizer: eu não obedeço mais, eu não quero mais. Então o quinto mandamento está nos ensinando o princípio de que as autoridades devem ser respeitadas. E isso começa em casa, mas cresce e vai a todas as nossas relações lá fora também, e ao nível do próprio Estado. A razão de ser do Estado também está nesse mandamento. Não é? Também está nesse mandamento. Quando pensamos em vários textos da Palavra de Deus, que mostram, por exemplo, a preocupação dos apóstolos, vou ler alguns textos aqui para os irmãos. Por exemplo, 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, diz bem assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aí vai começar a categorizar esses homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está me ensinando justamente isso. Devemos orar pelas autoridades que foram constituídas por Deus, não é? A fim de que de fato elas tenham sabedoria e possam conduzir o povo de uma maneira sábia, digna, para que nós não venhamos ser perseguidos. Então eu, como cristão, eu devo sim almejar e orar por uma nação que não me persiga no final. Não é porque eu sou um cristão e eu tenho que morrer por Cristo que eu tenho que dizer bem assim: ei, sou cristão, me mata. Não. Eu tenho que orar para que isso não aconteça. É o que eu ensino aqui, para que tenhamos uma vida tranquila, não é, pacífica, com toda piedade e dignidade. Tito, não é, Paulo escreve a Tito também no capítulo 3, versos 1 e 2, diz bem assim, ó: lembre a todos que se sujeitem aos governadores e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer. Parou ainda não. Fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Uma outra exortação apostólica para que os cristãos fossem obedientes, respeitassem as autoridades. Aplicação do quinto mandamento, não é? Ainda assim, 1 de Pedro 2, e verso 13 a 17, e olha, irmãos, os textos que eu estou lendo da Palavra de Deus que nos ordenam, nos ensinam a obedecer às autoridades, não foram textos compostos ou ditos às igrejas, falados às igrejas, ensinados às igrejas, digamos assim, não é? Em um contexto fácil. Aqui não era democracia.
Não era um regime presidencialista onde havia eleição. Aqui era a época de império. Havia um imperador. Quem é louco de bater de frente com o imperador? Ou seja, se o imperador cismasse com o cristão, persegue o cristão. E mesmo assim, com as dificuldades que eles enfrentaram, os apóstolos ensinaram: respeitem as autoridades. Não estou perguntando qual é a qualidade da autoridade, se é o imperador, se é o rei, se é o presidente. É para respeitar. É para obedecer às autoridades, naquilo que não é contra Deus, é claro. Romanos 13, verso 1 e 2, nos diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo está dizendo que todas as autoridades procedem de Deus. Quando ele falou isso, tinha um presidente eleito pelo povo? Não. Havia um imperador. E mesmo assim ele está dizendo: a autoridade é constituída por Deus. Isso até é conflituoso, mas é a verdade. Porque é um regime de império. Então, dentro do regime de império, o imperador é legítimo. Entendeu? Não é no nosso contexto que há uma democracia, há eleições e alguém toma o poder por meio de uma ditadura, um golpe. Isso é errado. Contra isso, nós devemos, claro, nos insurgir, temos que rejeitar esse tipo de coisa. Mas se há legitimidade, eu devo respeitar. Não é? Devo respeitar. Não é? Esse é o ponto aqui. Então, continuando. Quinto mandamento, então, nos mostra a honra às autoridades. Agora, para os irmãos entenderem. Quando pensamos nos lados que existem, então, de direita ou esquerda, progressistas ou conservadores, os progressistas, eles são contra isso. Eles rejeitam a autoridade. Quer saber como que os progressistas, eles procuram rejeitar a autoridade? Primeiro de tudo, os progressistas, por meio da cultura, ensinam, a começar pelo lar, que os pais não são autoridades. Irmãos, é sério, tem vídeos de pessoas influentes que fazem parte de governos de esquerda, que dizem de maneira muito clara que a criança não pertence à família, pertence ao Estado. Isso é oposição à autoridade de Deus e à autoridade dos pais. Os progressistas, aqueles que são, não é? Socialistas, comunistas, marxistas, são contra a autoridade. Eles são revolucionários. Isso para nós é importante porque em nossas próprias confissões aprendemos que nós somos contrários à revolução, à rebeldia. Só para citar para os irmãos, a nossa confissão belga, não é? Na primeira aula foi que eu li sobre essa confissão, mas, por exemplo, no artigo 36, temos bem assim, olha: cremos que o nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Ou seja, Deus ordena o Estado para pôr ordem na sociedade. Não é para virar uma bagunça, é para ter ordem mesmo. É para ter princípios, respeito. Porque se não há ordem, a liberdade é mentira. Irmãos, entendam, não há liberdade real se não há ordem. Por isso que a proposta dos esquerdistas, dos progressistas, ela é contra a palavra de Deus, porque na verdade são propostas que no fim querem criar o caos na sociedade. Eles não querem regras, não querem leis, não é? No século XVI, os anabatistas, os revolucionários ali, eles procuraram fazer isso, serem rebeldes na sociedade, e os reformados foram contrários a eles, não é? Guy de Brès, pastor reformado do século XVI, registrou justamente assim na confissão belga. Ele disse: neste assunto rejeitamos os anabatistas e outros revolucionários, e em geral todos os que se opõem às autoridades e aos magistrados, e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. O que é que nós mais vemos no mundo de hoje? Promovido no meio da cultura, pela mídia, certo? Por ONGs, por partidos de esquerda, progressistas,
não é? É justamente uma revolução de maneira geral. Uma revolução para destruir a família, para que não haja mais respeito dos filhos com relação aos pais. Simplesmente isso. Para que não haja mais respeito à vida e as mães e também os pais olhem para o feto, não é assim que se chama hoje, mas olhem para o bebê, para a criança, para aquele que foi gerado ali naquele ventre, como sendo um nada e possam abortar. Não é? Esses que são progressistas, eles são favoráveis, por exemplo, a essa comunhão de bens. É um tipo de comunismo. Veja, não é uma atitude autônoma, não é o homem tendo compaixão do outro, é o Estado dizendo como ele vai gastar o nosso dinheiro. Tomando o que nos pertence, o esforço de nossos trabalhos, e então, tanto roubando, ficando para si, como também aplicando em coisas que nós não queremos, por exemplo. Eles fazem isso. Os partidos de esquerda hoje no Brasil são aqueles que apoiam, por exemplo, MST e MTST, Movimento Sem Terra e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. São movimentos revolucionários, são grupos criminosos que tomam aquilo que não lhes pertence. E não somente isso, irmãos. Não somente isso. Se os irmãos pesquisarem na internet, vão descobrir que há dessas personalidades esquerdistas, pessoas que veem lógica no assalto, no roubo. Há pessoas que dizem, há uma lógica no assalto, há uma lógica no roubo. Ou seja, para essas pessoas, o roubo não é crime. É um ato revolucionário. Porque eles pregaram para a sociedade que nós somos pobres, porque no passado brancos tomaram o que é nosso. Olha só, você lembra disso aí? Alguém tomou o que é seu? Os únicos que têm tomado o que é do povo é o próprio governo. Eu não digo, quando eu falo governo, não estou falando o governo que está no momento, eu estou dizendo o Estado, no sentido geral. O Estado, por meio dos seus impostos, nos rouba. Mas eles entendem que o roubo é um ato revolucionário, se justifica. Por isso que no nosso país a impunidade é tão grande, por isso que se rouba tanto, porque não há temor. Por isso que se rouba, se mata, se estupra e fica de boa. As pessoas, elas são incentivadas, o nosso país, por conta dessas revoluções, não é, de partidos, da grande mídia e tudo mais. O nosso país é um país onde a impunidade reina, impera, e onde já é pregado para todo mundo, essa é a verdade, que o crime no Brasil compensa. Porque uma pessoa rouba e ela é aplaudida, na verdade. É assim que acontece. Sem citar nomes, meus irmãos, mas o que está acontecendo em nossa situação aqui no Brasil é algo inimaginável. É estranho até. Sem citar nomes, uma pessoa assume, não é, a liderança do país por meio do voto. Essa pessoa lidera o maior esquema de corrupção do mundo, não é do Brasil, é do mundo, não é? É famoso mundialmente por conta disso. Tenta imaginar em quantos não morreram em filas de hospitais. Quantos não morreram no SUS porque não tinha médico, porque não tinha remédio, maca, assistência para o povo? Porque roubaram, então o povo vai sofrer, claro. É óbvio. Ou seja, o indivíduo, juntamente com um monte, né, com uma quadrilha que tem o nome de um partido, roubou, fez o mal em nosso país, quase que destruíram a nossa nação, acabaram com a nossa cultura, e mesmo tendo feito tudo isso, e detalhe, sem ser inocentado, porque ele não foi inocentado, nada do que acusaram, não é? Todas as provas permanecem ainda intactas, irrefutáveis, e mesmo assim um indivíduo que é oficialmente um criminoso, o maior criminoso do mundo hoje, está concorrendo nas eleições da presidência da República. Ou seja, só citando isso, nós já pensamos, por exemplo, no quinto mandamento, já pensamos no sexto mandamento, não matarás,
Num país onde estamos acostumados a saber que o tempo todo pessoas são assassinadas, é óbvio, não é? É óbvio que há um tipo de promoção do assassinato em nosso país. Tanto pelo aborto, tanto por bebês, porque a propaganda de hoje é essa, como também por apoiar, por liberar, por facilitar a vida de quem assassina neste mundo. Não é? Não somente isso, mas o próprio sétimo mandamento que fala sobre pureza, quando nós lemos não adulterarás, o adulterarás aqui é muito amplo. Toma como base, por exemplo, o casamento, mas os princípios eles se aplicam a vários tipos de relacionamento. O sétimo mandamento fala sobre pureza, ou seja, sobre guardar as relações sexuais nesse sentido, tal como Deus estabeleceu. É sobre isso que o sétimo mandamento fala. O que é que a esquerda, os progressistas, esses partidos, a grande mídia, promovem em nosso mundo? Promovem as ideologias LGBT, QI+, e não sei mais quantas aí. Eles promovem que as pessoas... todo amor, toda forma de amor é bela. Não, não é. Quem define o que é belo é Deus, o Criador, não nós. Essa tentativa de dizer o que é bonito, contrário aos princípios de Deus, é uma revolução contra Deus. Há o belo, meu filho, sinto muito. E essas pessoas, então, esse grupo, esse lado, apoia algo assim, que haja uma corrupção e que o ser humano viva como um animal. Meus irmãos, é sério. Você pode ir para a academia, pode ir para o shopping, pode ir, sei lá, para o rio, para a praia. Em todos os cantos as pessoas ouvem músicas que são podres. São podres. Você tem que se sujeitar a ver no mundo, na sociedade, em que você anda pelas ruas e de uma esquina para outra você já ouviu muitas vezes os nomes dos nossos órgãos genitais e a descrição de um ato sexual em músicas. O tempo todo é assim. E quem é que promove isso? A esquerda. É a esquerda que chama os cristãos de retrógrados, de aprisionadores, de pessoas que são atrasadas demais e que não querem as novidades, não é? E as possibilidades que o ser humano pode desfrutar. Por que não queremos isso? Porque é pecado. Tem alguma novidade disso? Não. Não é? Sem contar, então, sétimo mandamento, oitavo mandamento, não é? O nono mandamento, uma estratégia que ela é pauta da esquerda, ela é puramente esquerdista. É a difamação. O nono mandamento nos ensina a não levantar falso testemunho contra o nosso próximo, não é verdade? A não promover a desonra. A coisa que mais acontece na esquerda não é uma ação pessoal, não, viu? O que você vê na esquerda não é uma ação pessoal, não é tipo assim, o indivíduo é um linguarudo, não é? É um cara que gosta de difamar os outros. Não é a questão do indivíduo, é um método, é a maneira de agir, entende? É a forma deles agirem na sociedade. Eles vão denegrir a imagem de qualquer um. Vacile um tantinho sequer. Um tantinho sequer. Vacilem um tantinho sequer. Eles vão procurar qualquer coisa das pessoas, mínima que seja, para tentar envergonhá-las publicamente. Eles vão semear desconfiança. A pessoa não precisa cometer um crime, não precisa, entenda, no nosso contexto, a pessoa não, um político, eu digo, não precisa cometer um crime. Não. Muitas vezes o indivíduo nem comete o crime, mas a esquerda tem essa maneira de agir. Eles semeiam a discórdia, semeiam nesse sentido a mentira, difamando as pessoas, porque eles sabem muito bem que quando você estoura essa bomba numa mídia grande, as pessoas elas absorvem aquilo como verdade sem saber o que é. Você está entendendo a situação? Quantas pessoas não atacam, por exemplo, até mesmo o atual governo? Não estou falando para defender o atual governo, não, mas é porque é verdade. Quantas pessoas não acabam concordando que... vamos colocar os pingos nos is, né? Vamos falar assim. O nosso atual presidente, para muitas pessoas ainda hoje, muitos jovens, muitos professores de faculdade, ele é um ditador. Alguém está na ditadura aqui? Ele é homofóbico. Alguém já ouviu algum projeto de lei do governo sancionado por ele para perseguir homossexuais?
ou qualquer outro dessa classe, digamos assim. Ele é misógino, ele é sexista, não é? Ou seja, ele odeia pessoas de outras, de repente, etnias, ou então ele não gosta de nordestinos, ele não gosta de mulheres, ele não gosta de negros. Vocês estão observando se no governo está havendo algum tipo de lei, né? O Bolsonaro, o presidente, sancionando isso. Eu estou aprovando agora um projeto de lei para perseguir homossexuais, mulheres, nordestinos e negros. Está acontecendo isso? Não. E por que as pessoas acreditam nisso aí? Porque a esquerda sabe muito bem que se você falar todo tipo de nojeiro sobre alguém, as pessoas não têm filtro, elas aceitam como verdade, elas nem sabem o que é, elas só aceitam. Então, não é uma ação de um indivíduo, é uma maneira de agir de um grupo. Faz parte do método deles. É um método de agir que nós temos aqui, meus irmãos. No geral, então, o que podemos observar, meus irmãos, é que o nosso contexto, ele nos deixa muito claro como um cristão deve se posicionar de maneira política. Como já disse, eu não tenho que dizer para ninguém, olha, irmãos, votem em fulano. Eu não vou fazer isso, isso não compete a mim, não é? Falar isso enquanto pastor da comunidade. Mas é meu dever como pastor deixar claro o que está acontecendo no nosso país e mostrar para os irmãos que existe sim uma maneira de se posicionar politicamente que seja correta e coerente com a palavra de Deus. Porque a nossa fé não é guardada no bolso no dia das eleições. Ela não será guardada no bolso. Lá estaremos como cristãos também, exercendo nosso voto. Então temos que pensar sobre isso. Tá? Quando olhamos então para toda essa situação, a esquerda ela se enquadra naquilo que os 10 mandamentos condenam. Perfeitamente. É uma situação tão complexa, eu quero concluir, é claro, mas é tão complexa, irmãos, que é difícil de você lidar com as pessoas assim, porque tem tantos cristãos que acabam aceitando isso. Tantos cristãos que têm se tornado progressistas. Tantos cristãos que têm assumido o discurso da mídia, sabe? E têm procurado realmente apoiar, no caso, pautas que são contrárias à palavra de Deus e ainda se chamaram de cristãos. Eu falo isso abertamente porque os irmãos sabem agora, né, ainda mais do meu perfil, do que eu entendo, do que eu defendo como um cidadão e como um cristão também. Sem querer fazer, claro, uma dicotomia com isso. E nós, como cristãos, neste mundo, temos que lidar com cristãos como nós, que não têm clareza sobre esses assuntos. Que venhamos aprender, sabe? Para termos uma resposta para dar, não somente ao mundo, mas também a pessoas que são cristãs e que não têm esse conhecimento. E, na verdade, não é uma questão meramente de política, pois não? Dona Augusta. Esquentão, vai lá. Como cristãos, nós precisamos realmente ter consciência disso, dar uma resposta ao mundo e a outros cristãos, mas não somente isso. Não é? Nós precisamos aprender para que, como cristãos, tenhamos a consciência de agir como cristãos na sociedade. Nosso desafio é esse, meus irmãos, é entender isso, tá? Eu vou terminar então lendo alguns versículos da Bíblia. Provérbios 17, verso 11 diz bem assim: o homem mau só pende para a rebeldia. Isso é sério, viu? O homem mau, ele só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Salmo 68, verso 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Isso aqui é pesado, meus irmãos. Se vocês pudessem... Eu sei que a maioria dos irmãos aqui sabem muito bem como países que aceitaram a revolução estão penando hoje. Ora, quem sabe disso muito bem, não é? São as pessoas que moram na Venezuela, que moram em Cuba, que moram, por exemplo, na Coreia do Norte, ou então em países africanos que são comunistas. E talvez agora seja também o mesmo destino da Argentina e outros países também aqui da América. Todos que estão aceitando a revolução
estão sabendo o que é viver sim numa terra árida, numa terra seca, onde nada é produzido, onde o Estado domina tudo, onde as pessoas são caladas, presas e mortas, porque essa é a realidade. E acredite, nossos irmãos estão lá. Há reformados na Venezuela, há cristãos na Venezuela, que estão sofrendo tudo isso. Salmos 107, versos 10 a 11. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. A nação, o povo, o indivíduo que se levanta contra Deus terá esse destino. Aqueles que se levantam contra o Senhor não prevalecerão. O último salmo, Salmo 66 e verso 7. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Os rebeldes não se levantem contra ele. Essa é a exortação do Senhor. Não sejamos rebeldes. Não só devemos entender essas verdades, mas devemos nos posicionar também, não é? De maneira coerente com a palavra de Deus. Que a nossa fé, que os nossos princípios estejam presentes em cada uma de nossas vidas. Que eu seja um cristão que ama a Deus e sua lei aqui, na hora do culto, em minha casa, na faculdade, no trabalho, nas minhas relações lá fora e também no dia das eleições. E assim em toda a minha vida. Amém?